Boa tarde, meus queridos irmãos. Mais uma vez aqui, pelo canal Luzes do Alto, estudando a palavra do Cristo, não é? Pela decodificação do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos hoje continuar os objetivos do Evangelho segundo o Espiritismo, segunda parte. Vimos no primeiro vídeo a primeira parte, né, qual é o objetivo principal da obra. Nós agora vamos para o segundo objetivo, onde falamos sobre a autoridade da doutrina espírita. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, ela não teria por garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. O que Allan Kardec fala é que se a doutrina espírita, se as mensagens que começaram a vir fosse apenas para um homem, né, ela não se assegurava sobre a verdade absoluta, não é? Então, Deus não daria apenas um privilégio a um único ser transmitir as mensagens do além. Se os espíritos que revelaram tivessem se manifestado a um único homem, nada lhe garantia a origem. Porque não tinha como justificar, não tinha como comparar essa mensagem e como provar de onde veio essa mensagem se não houvesse outros, não é, que trouxessem a mesma mensagem. Deus quis que a nova revelação chegasse ao homem de um polo a outro. Por isso que foi diversificado o número de médios pelo mundo, não é? O homem pode ser enganado ou enganar-se a si mesmo, mas isso não ocorreria quando milhões veem e ouvem a mesma coisa. É uma garantia para cada um e para todos. Então, o homem pode se enganar, tá? Pode enganar outro homem. Agora, quando milhares de pessoas recebem a mesma mensagem em lugares distantes, sem que esses médios não se conheçam, então a garantia é para um e para todos da origem das mensagens. Pode-se fazer desaparecer um homem, mas não pode desaparecer a massa. Uma população total do mundo não pode ser desaparecida, não pode ser exterminada. Então, a mesma coisa, pode-se queimar livros, mas não se pode queimar os espíritos. Eles são inatingíveis. A fonte nunca se esgotará. As mensagens que vêm do alto são infinitas. Por quê? Porque essa fonte não se encontra aqui na Terra. Vem do alto, de uma inteligência suprema. O espiritismo não tem nacionalidade. Está fora de todos os cultos particulares e não foi imposto por nenhuma classe social, uma vez que cada um pode receber instruções de seus parentes e de seus amigos de além-túmulo. Cabe a procura séria, o estudo doutrinário, para que a pessoa tenha o merecimento desse contato, não é? De rever através de uma mensagem, não é? A lembrança e a saudade ser menor quando chega do alto algum recado. O espiritismo é uma verdade. Ele não teme
nem a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as comoções físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos. É fundamental entender isso. Aconteça o que acontecer com o globo terrestre, não é? Aconteça as mudanças morais no mundo, mas os espíritos não podem ser atingidos e não são atingidos, tá? Porque está além da capacidade humana entender esses dois lados, o material e o espiritual. Devemos estudar cada vez mais a palavra do Cristo e entender toda a mensagem que ele deixou para nós. Mas essa não é a única vantagem. O Espiritismo encontra uma garantia poderosa contra os cismas que poderiam suscitar, seja pela ambição de alguns, seja pelas contradições de certos espíritos. Então, o Espiritismo encontra uma segurança porque nem a todos os espíritos foram dados todas as verdades. Cada espírito traz a mensagem de acordo com a sua depuração. Um espírito rebelde, um espírito sem elevação, né, não sabe mais do que o homem, tá? Não sabe mais do que o homem. Então, nenhum deles tem a capacidade de saber toda a verdade. Toda a verdade. É como eu falei. É proporcional à sua depuração. Pois esses espíritos, né, vulgares, como certos homens, também são presunçosos e pseudo-sábios. Né? Esses espíritos não evoluídos trazem mensagens enganosas. Quando são investigados, erram dados, erram nomes, iguais a muitos homens, né? Aqui na Terra, quando passam uma mensagem que não tem uma fonte, é desmascarado. A mesma coisa acontece com espíritos não evoluídos. Os espíritos enganadores se apropriam de nomes, né, para fazer aceitar suas utopias. Então, muitos usam de nomes ilustres, já desencarnados, porém, quando o ouvinte é um doutrinário, é um conhecedor do Evangelho, quando investiga a procedência da mensagem e investiga, descobre-se que houve um equívoco. Aquele irmão está mistificando a mensagem. A concordância no ensinamento dos espíritos é, pois, o melhor controle, mas é preciso ainda que ela ocorra em certas condições. A menos segura de todas é quando o próprio médium interroga vários espíritos sobre um ponto duvidoso. Então, quando o médium está diante do espírito, diz algo, depois pede para o médium que está com aquele espírito invocar outro, né? E o outro vem, então, interrogar vários espíritos sobre o mesmo médium, não temos uma segurança. Porque o médium também é responsável pelo pensamento na hora de trazer uma mensagem. Agora, quando a garantia da verdade dita por um espírito é quando vários médiuns em vários lugares trazem a mesma mensagem sem que eles se conheçam. Aí a garantia é séria, não é? Porque esses médiuns são estranhos uns aos outros. Então não há como duvidar se uma mensagem vem aqui no Brasil, em João Pessoa, aí um mesmo espírito diz isso através de um médium no Rio Grande do Sul, ou lá em Natal, ou nos Estados Unidos. Então essa mudança de localidade, quando a verdade existe, ela não pode ser mudada. Então,
por hoje, fico satisfeito pelo pouco que eu pude passar para vocês. Espero nos encontrarmos no próximo vídeo, que começaremos a ver definições de algumas nomenclaturas usadas nos tempos quando Cristo passou pela Terra. Obrigado pela atenção. Clica, comentem. Eu gosto de ler os comentários, mesmo que sejam críticas. Estou começando esse canal, não é? Não está tão sofisticado como muitos que já estão aí há muito tempo no ar. Mas não pretendo desistir. Aos poucos eu vou melhorando a transmissão, a localidade. Então, clica lá, se inscreva. E muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe a todos nesse momento.